Saúde, etc. de hoje, com convidados especiais. Sejam bem-vindos à Rede Relâmpago, seus programas sensacionais. E hoje a gente está aqui ao vivo para todo o Brasil. Vamos lá, vamos com a nossa live sensacional, sempre trazendo aqui comentários maravilhosos, sempre trazendo aqui assuntos sensacionais. E hoje a gente tem o Saúde, etc. com a Tatiana Pagung, a nossa grande especialista. Vamos lá, uma excelente noite para todo mundo. Vamos chegando, vamos se aproximando. A Tatiana Pagung, diretamente de São Paulo, para poder aqui dividir a tela comigo. Boa noite, Tatiana, novamente. Boa noite novamente. Agora vai, agora vamos conseguir. Vamos lá. E a live, depois quando a pessoa vê a live, ela não entende nada, tipo assim, agora vamos conseguir. Mas teve outro lado, Dilma Oliveira, direto de Natal. Vamos lá, espiritualista. Dilma, seja bem-vinda. Não, nós entendemos bem isso. Opa. Bem a vida é ao vivo. Pronto, é isso aí. Ai, eu adoro essas emoções. Ai, adoro. Você não sabe uma entrevista que eu tive que fazer 5 vezes, ir voltar, depois tive que colar a entrevista. Ficou mal barato, o convidado já estava assim, ó. Boa noite, Dilma Oliveira. Vamos cumprimentar a Dilma agora. Se deu certo no final, está ótimo, né? Boa noite. Sim, claro, dá tudo certo. No final dá tudo certo. Tudo no seu tempo. Gente, olha, vamos lá. Eu estou muito agradecida, gente. Por favor, pode continuar. Não, eu só estou dizendo que eu estou muito agradecida pela oportunidade. E quero agradecer imensamente as pessoas que vão estar aqui assistindo, que vão ver depois também. Sejam todos muito bem-vindos à minha vida. Sejam todos bem-vindos. Olha, deixa eu começar aqui falando sobre a Dilma Oliveira. A gente fez uma tentativa de começar a live lá há 2 minutos atrás. E aí deu um pau na internet, mas voltou aqui. Eu acho que está tudo bem. Então deixa eu apresentar de novo a nossa convidada. Você já conhece a Tatiana Pagung, né? Tatiana Pagung, professora de meditação Rashwa, psicoterapeuta. A mulher é cheia, o currículo dela é vasto. Olha como é que é. Já fizemos meditação aqui ao vivo, no ar, enfim. Olha, daqui a pouquinho ela vai falar um pouco sobre o trabalho que ela faz maravilhoso com crianças, adolescentes e adultos lá no Instituto. E nós temos a convidada de hoje, que é professora, pedagoga, terapeuta e espiritualista. Eu quero saber, a gente vai chegar num pedaço da nossa entrevista, do nosso programa, eu quero saber um pouco esse lado de espiritualista. A gente não falou com nenhuma espiritualista aqui. Vai ser inédito isso que ela faz aqui, gente. Terapia holística, reiki. Andei pesquisando um pouco a vida da Dilma Oliveira. Seja bem-vinda, Dilma. Quer mandar um beijo, um abraço para alguém especial, por favor, direto de Natal? Dilma, fica à vontade. Pois é, mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pro meu filho. Mandar um beijão para todo mundo, gente, para todo mundo mesmo. O pessoal que me acompanha, o pessoal que vai ver aqui essa live. Quero mandar um abraço recheado de carinho e agradecer. Um beijo para as pessoas que estão entrando também. A Priscila. Agradeço, olha, o canal Bosque Sagrado. Sara Iveles, Leonardo está aqui também, Denise Monteiro Costo, Duda do Zé, R. Novaes, Oliveira Tiff, muito obrigado, beijão para todo mundo que está assistindo o programa por aqui. Eu tenho uma curiosidade, vou perguntar para a Tatiana. Tati, como você conheceu a Dilma? Como é que veio essa amizade? Conta pra gente. Olha, eu conheço a Dilma há pouco tempo aqui, fisicamente, mas a sensação que eu tenho é que eu conheço a Dilma desde sempre. Eu tive a oportunidade de assistir uma live onde ela estava sendo entrevistada lá no canal do nosso amigo Diego Roque, que eu também fui entrevistada outro dia. E fui assistindo todas as lives, né? Só tem gente bacana lá dando entrevista. E aí eu comecei a seguir nas redes sociais, algumas, né, dessas... Na verdade, todo mundo eu comecei a seguir. E a Dilma começou a me seguir também. Eu comecei a ver mais coisas da Dilma. E eu me identifico muito na energia da Dilma, nessa energia do cuidar, nessa energia da professora,
nessa linguagem que ela tem muito de amor, de sabedoria. Então, eu comecei a admirar, assim, ó, foi amor à primeira vista com a Dilma. Então, quando pensamos aqui na entrevista, eu falei, vou convidar, vai que ela aceita passar um pouquinho, né, do conhecimento, das informações lá no nosso canal. E ela topou, estamos aqui. Bacana, que história bacana, olha, de amizade, e olha, e vocês são bem próximas, né? Tem uma palavra aqui que simplesmente junta a Tatiana e a Dilma em uma só pessoa. Autoconhecimento. A Tatiana vira e mexe aqui em todos os programas, ela fala sobre autoconhecimento e a sua grande importância para a nossa vida. Eu queria perguntar para a Dilma qual a importância do autoconhecimento para as pessoas. Vamos ver se bate com o que a Tatiana fala também, se é da mesma opinião. O que é autoconhecimento para você, Dilma? E explica um pouquinho o trabalho que você faz em relação a isso. Ok, vamos lá. Primeiro de tudo, a questão do autoconhecimento, para mim, é fundamental para uma saúde, como dizemos na conscienciologia, holossomática, ou seja, para todos os nossos corpos. Partindo aqui do pressuposto que todos acreditam que nós não somos só o corpo físico, né? Então, essa questão do autoconhecimento, para que você possa chegar a um outro patamar, assim creio eu, né? Você precisa se conhecer, você precisa saber quais são os seus medos, as suas inseguranças, quais são os seus desafios. O que eu sempre tiro essa palavra problema, sabe? Eu gosto de dizer desafios, que a PNL traz para a gente, né? Que é uma coisa assim, que a gente, o cuidado com o que nós falamos. Então, o autoconhecimento nada mais é do que você fazer essa viagem, que é o que eu chamo de viagem para dentro de si mesmo, tá? Se faz necessário para que você tenha uma saúde física, uma saúde mental, uma saúde emocional e uma saúde energética também. Então, esse autoconhecimento, para mim, ele entrou na minha vida aos 35 anos, que eu digo que foi quando eu renasci, né? Eu tive o prazer de nascer 2 vezes na mesma vida. Então, aos 35 anos eu viajei, fui para a Europa, e lá começou todo o meu processo. Eu trabalhava como cuidadora, sou técnica em enfermagem, né, de formação, e aí fui para a Europa para trabalhar como cuidadora. E lá eu entrei nesse universo completamente. Tipo assim, a vida me jogou lá dentro, fechou a porta e jogou a chave fora. Ó, te vira, agora dá teus pulos, vamos lá, vamos botar em prática agora. E aí eu comecei a trabalhar com pacientes, na sua grande maioria, pacientes terminais. Então, para mim foi uma lição de vida muito importante. E eu trabalhava, gente, eu tinha 10 horas por semana livre só, tá? Meu apelido era Isaurinha, escrava branca, né? Mas beleza. Não tinha tempo nem para descansar. E aí eu comecei a fazer... Não tinha nem tempo para descansar. Não, era 24 horas direto. Não. Trabalhando... Eu descansei até os 35 anos, depois trabalhando, cuidando de pacientes terminais, é isso? E a partir daí você começou... Dentro das residências. Sim. Isso na Europa, né? Porque você viveu na Itália e na Alemanha. Uhum, na Europa. E na Alemanha, isso. Então foram 10 anos na Itália fazendo esse trabalho, né? Convivendo com os pacientes, cuidando deles, alimentando, dando banho, fazendo o trabalho que nós conhecemos tão bem aqui. E o mais interessante é que com isso eu comecei a sentir a necessidade de trabalhar comigo mesma também. Então, comecei todo um processo. Entrei em contato com a terapia analítica junguiana. Comecei a estudar Jung junto com a minha irmã, que é uma grande mestra minha. E começamos a estudar os meus sonhos, a analisar. Então, assim, eu aproveitava, eu quero até colocar aqui para as pessoas, que eu aproveitava o tempo que o paciente estava dormindo, telefonava para minha irmã, e aí, à noite, né, quando o paciente estava dormindo, ficávamos conversando, estudando. Então, não tem desculpa, sabe? Essa questão de horário, não tenho tempo, não tenho... Você sempre encontra quando você tem vontade. E aí, foram 12 anos desse jeito,
trabalhando dessa forma e voltei para o Brasil com um projeto que era trabalhar diretamente com enfermeiros, passando essa minha experiência com esse outro lado do trabalho, né? O lado espiritual, o lado energético, o lado mais psicológico mesmo, apesar de não ser psicóloga, né? Mas trabalhar mais essas dores emocionais que são os que levam ao adoecimento, né? A questão da psicossomática entra muito forte. E aí vim para Natal, a minha mãe adoeceu, começou a pandemia, a minha mãe descobriu um tumor cerebral, e ela era jovem, 69 anos só. Então foi todo um processo muito difícil, mas que eu aproveitei. Eu aproveitei para fazer um resgate kármico, um resgate emocional junto com a minha mãe, e soubemos aproveitar o período. E agora eu sou terapeuta holística, trabalho com radiestesia, florais de Bach e análise de sonhos. E agora trabalho e estou começando com a mentoria também. Eu gostaria que a Dilma falasse sobre a mentoria Sementes de Luz. Uhum. Então, essa mentoria, gente, é o seguinte, sabe quando você começa um trabalho? Eu comecei com as lives, fazendo muitas lives pelo Instagram, YouTube também, e aí eu percebi que as pessoas, elas precisam de alguém que pegue elas pela mão mesmo, vamos por aqui, o caminho é esse, e aí eu transmito para elas durante 3 meses o que eu coloquei em prática na minha vida e que eu sei que funciona, e o que eu sei que funciona. Então eu cuido do lado energético dela, eu cuido do lado emocional também. Se há necessidade de algum acompanhamento de alguém que seja especializado, né? Por exemplo, um psicólogo, porque é um trabalho em equipe. Então, se há necessidade de psicólogo, psiquiatra, eu também acompanho, tá? Eu envio a pessoa para... Não é que eu pego tudo para mim, não dá, né? A gente tem que saber dividir a coisa. E aí eu comecei essa mentoria, são 3 meses, eu fico à disposição da pessoa durante os 3 meses, dando total apoio. Olha, que trabalho lindo que você faz. Aliás, dá para sentir, a forma até de você falar, quanto de paz que você transmite para as pessoas, né? Não é à toa aqui, não, gente. Né? Eu acho que a Tati tem a mesma percepção. Olha, Dilma, eu estou há mais de 2 anos fazendo lives e a gente tem vários convidados, várias pessoas, tenho meus amigos especialistas que são como irmãos para mim. Eu não entendo bolhufas de saúde, sou jornalista, então eu tenho especialistas para me traduzir tudo, para trazer também um bocado de conhecimento para a gente. E a gente sente realmente uma paz tremenda falando com você e você explicando o seu trabalho, que é lindo. E, aliás, olha, convido a todos que não conhecem ainda o trabalho da Dilma, também no YouTube. Ela tem lá mais de 50 arquivos, mais de 50 vídeos no canal Sementes de Luz com Dilma Oliveira. Depois da live, é claro, você vai lá, embarca no YouTube, embarca nesses vídeos todos lá, se inscreve no canal dela. Eu já estou me inscrevendo já. E ela faz também um trabalho bonito também aqui na gente. Aqui no YouTube, aqui no Instagram, sendo convidada para várias lives para explicar um pouco mais sobre os trabalhos. Olha, tem uma coisa curiosa que você falou, que foi interpretação de sonhos. Eu adoro análise. Eu adoro esse negócio de análise de sonhos, mas eu não procuro não, porque eu fico cheio de medo. Tem gente que fala assim, não pode sonhar com carro porque a pessoa morre, viaja. Não pode sonhar com alho, com cabelo, com olho, enfim. Como é que é feita essa análise de sonho, Dilma? Conta pra gente, como é que você faz isso? Então, a minha análise, ela é baseada nos arquétipos junguianos. Inclusive, tem até uma historinha com Jung que foi assim, algo maravilhoso. Se você me permite, eu vou falar aqui. Quando eu estava na Alemanha, porque eu anoto os meus sonhos, né? E as projeções também, minhas projeções astrais, os sonhos eu anoto desde 2006. Um pouquinho de projeção astral, porque talvez o Vitor e outras pessoas não entendam o que significa, por favor. Claro. Tá joia, tá bom, quando eu terminar aqui, aí a gente... Então, e aí o que é que acontece?
eu morava em Frankfurt, passei 3 meses em Frankfurt, depois eu fui morar em Heidelberg. E quando eu estava em Frankfurt, eu e minha irmã, nós frequentávamos uma livraria que tinha no centro de Frankfurt. E era maravilhoso, porque você tinha acesso a muita coisa em vários idiomas. E você podia tomar um cafezinho lá e ficar lendo, ficar batendo um papo, era super gostoso. E numa dessas a gente encontrou, chegou lá, estava lá o livro de Jung, o livro vermelho, né? O livro que é um livro bem assim, bem, digamos assim, tem uma certa curiosidade em relação a isso, porque não queriam que fosse editado, não queria que fosse lançado e tudo mais, o Jung deixou para depois da morte dele. E tem lá todos os desenhos dele, com todos os sonhos. Os desenhos, os sonhos, está tudo lá representado. E eu me vi naquelas páginas, eu vi que tinha muita coisa ali que tinha a ver com o que eu também sonhava. E aí eu fui ligando os pontos. Então existe algo que nós chamamos de inconsciente coletivo. Então existem os arquétipos junguianos. E nesses arquétipos, através deles, a gente consegue entender muitas coisas do nosso cotidiano. A análise do sonho, eu jogo ela na parte quando eu faço uma análise para a pessoa, análise da radiestesia, e aí, se necessário, florais. Eu também trabalho com cromoterapia, então são algumas coisas que eu acrescento. Essa análise é baseada nesses arquétipos. Uma coisa que eu recomendo aqui é que as pessoas tenham muito cuidado ao buscar essas informações. Na internet, o santo Google, a gente sabe que tem de tudo. Tem receita de bolo para tudo. Mas assim, por exemplo, isso aí que você falou do carro. O carro, sonhar com carro significa morte. Pois é, sabe o que é que o carro significa? O meio com o qual nós nos locomovemos aqui nessa dimensão. Ou seja, o meu corpo físico é o meu carro. É o meio com o qual eu me transporto. Eu me movimento. Então, às vezes, esse carro deixa de ser um carro e vai ser um avião, dependendo do grau de amadurecimento, né, de conhecimento. Avião, trem, então tudo isso está relacionado com o nosso momento, com o que nós estamos vivenciando, a forma como nós estamos. Então esse carro, se você está dirigindo ele, maravilha, significa que você está no controle da tua vida, literalmente. Se alguém está dirigindo para você, cuidado, observe bem. Traga a responsabilidade. Cuidado, porque pode ser que essa pessoa não dirija tão bem, sabe? Então, pode ser que essa pessoa, como chama aqui no Nordeste, pode ser cangueiro. Então, aprenda a dirigir. Então, é melhor você pegar as rédeas, assumir a direção do seu carro, né? E aí você dirige. Então, vê como são coisas que muita gente fala, por exemplo, sonhar com... Essa coisa muito determinística, sabe? Aquela coisa muito fatal, muito... sonhar com isso é isso. Não, depende, é todo um contexto. A mesma coisa em um sonho, em duas pessoas sonhando. Se elas sonharem duas coisas com o mesmo arquétipo, vai depender do momento que ela está vivendo na vida dela, entende? Então, pode significar várias coisas, mas aí é todo um contexto. Você não pode focar só numa partezinha do sonho. Porque o sonho ele é muito mais profundo. Às vezes você pode... E quando você começa a anotar, o teu cérebro ele percebe, é como um comando para ele. Opa, isso tem importância. Então você começa a rememorar. E aí você começa a rememorar, vai lá, anota direitinho o que você lembrou. Às vezes, quando eu não recordo, vem música para mim. Vem uma música, geralmente em inglês, que eu não falo, eu falo italiano, falo alemão, espanhol, mas em inglês eu não falo direito. E aí vem uma música, eu traduzo, tá lá um recado para o meu momento, entende? É uma forma de comunicação de você consigo mesmo. Então é aproveitar esses... E quanto à questão da projeção, né, que a Tati perguntou, então, a projeção astral, no espiritismo, ele tem o nome de desdobramento.
Outros conhecem como viagem astral, que é um termo muito mais conhecido. Projeção astral é a mesma coisa, tá? Todas as noites, querendo ou não, acreditando ou não, estou avisando para vocês que todos nós saímos do corpo. Quê? Então, o que é que acontece? É tanto Pelo amor de Deus. É melhor para o Vitor. Eu vou... Mas é. Jura? Sério? Sai do corpo? Bora. Sério. Todos. Uhum. Sim. Não vai embora não, porque tem uma conexão. Calma. Existem aqui. Calma, eu explico. Seguinte, o que é que acontece? Esse corpo físico, ele serve para que nós possamos nos comunicar, consigamos viver nessa dimensão aqui, tá? Temos a matéria. E existem outros corpos além desse, físico, mental, espiritual e energético. Então, o que é que acontece? Quando à noite, quando você dorme, o seu corpo físico relaxa. Ele precisa desse descanso. Então, ao descansar, existe uma liberação. E, muitas vezes, quando você não está consciente disso aqui, né, nesse momento, você não está consciente de que acontece isso, você sai e fica bem próximo ao corpo. Quando essa parte sua, digamos que seja o seu espírito, tá? A sua parte energética que sai. E aí ele fica muito próximo ao teu corpo, e aí o que é que acontece? Você vira um PF, prato feito mesmo. Você vira um PF para algumas consciências que são carentes de energia, que estão adoecidas e precisam da sua energia. Porque nós humanos temos algo que se chama bioenergias. Então nós temos um corpo, nós temos muita energia para doar. Existem algumas coisas como ectoplasmia e tudo, mas isso aí não dá para falar agora não. Então o que é que acontece? Quando tu começa a sair do corpo, muitas vezes você tem à noite acontece, você, cara, eu tive um sonho, mas aquele foi tão real. Foi real, eu senti cheiro, eu estava lá, eu sei disso. Então esse estava lá provavelmente era uma projeção, tá? E aí o que é que acontece? Existem vários filamentos de energia que nos conectam ao nosso corpo físico. Estão aí os hindus, os chineses que trabalham isso há milhares e milhares e milhares de anos. São coisas que não são ditas de agora, não é uma coisa da moda, tá? Há não sei quantos mil anos antes de Cristo já existiam estudos sobre isso. Então, o que é que acontece? São vários filamentos, e esses filamentos, ao você se afastar do corpo físico, eles vão como se não entrelaçar, mas eles vão se reunindo e formando um único cordão, que é o famoso cordão de prata, que muita gente já ouviu falar, já viu a fotografia de um ser, de uma coisa branca assim voando e um cordão que liga ele a alguma coisa, né? Pois é, esse cordão é o que nos conecta no corpo físico, e aí eles eles servem de conexão mesmo, tá? Se o cordão é cortado, quando o cordão corta, significa que você morreu. Pronto, simples assim. Então, ou seja, tem uma frase que o pessoal astral, porque ninguém morre de projeção astral. Ninguém morre, entende? Assim, ao que tudo indica, ninguém morre. Então, assim, existe um medo infundado. É o medo do desconhecido. Então, é melhor você conhecer. Porque aí você não vira PF. Não vira PF, você se protege e por aí vai. Gente, mas daqui a pouco eu tenho tanta dúvida. Agora, a Tatiana é demais, cara. A Tatiana traz muito convidado que... Tá vendo? Vai ter que chamar. Sim, pois é. Não, vai ter parte 2 da Dilma, tem que ter. Deixa eu ver aqui, rapidinho, aqui como... Quando? Amanhã? Depois? Eu tô aqui. Ó, a Rebate. Eu tô aqui para isso. A Rebate dizendo aqui, sonhar que alguém me entrega um cheque de R$192 mil, o senhor de barba branca estava na minha casa, estava deixando o envelope com uma carta e um talão de cheque azul no valor de R$192 mil. Olha, parabéns, ô Renata Bastos. Quem é esse senhor? Né? Okay. Olha que coisa.
Renata, existe o arquétipo do ancião, tá? O arquétipo do mago. O Merlin é um mago muito conhecido, né? Que é aquele de barba branca e tudo, que acompanha. Então, assim, esse número 192, a Priscila do Bosque Sagrado, a Priscila é numeróloga. E ela tem um trabalho belíssimo em relação a isso. O 192 pode estar relacionado à questão da numerologia. Então, você soma os números, tá? O 1 com o 9 dá 10, o 2 dá 12, e aí fica o número 3. O que é que significa esse número 3? Ele está relacionado com muita coisa, com a Santíssima Trindade, com o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, pode estar relacionado com algo que você está vivendo no momento, tá? Eu não estou dizendo aqui que é isso, mas eu teria que ver, não dá para analisar só um sonho e dizer o que é que está acontecendo, não. Aí vai depender de muitas coisas. Existem algumas, por exemplo, algumas coisas no sonho que vão te dar uma ideia do que pode estar acontecendo. Um exemplo aqui, portão, porta, janela, a parede, tudo isso representa a outra dimensão, é a divisão, né, entre essa dimensão aqui e uma outra. Então, quem era esse senhor? Por que ele deixou esse envelope? A carta, ela sempre nos traz notícias, né? A correspondência de alguém que está distante, a correspondência de algum amigo que quer falar com a gente e a gente não está conseguindo, e aí ele vai e manda uma carta. Antigamente, né? Porque agora manda e-mail, mas tudo bem. Então, assim, não dá para dizer é isso aqui, pronto, seria irresponsável da minha parte fazer isso. Mas, basicamente, assim, por alto, a questão do azul, essa cor azul, o cheque, ele representa o material, o dinheiro. O dinheiro nada mais é do que moeda de troca nessa nossa dimensão. Ele é nada mais, nada menos do que uma troca. É uma troca de energia. O dinheiro é energia, tá? Por isso ele tem que estar em movimento. Então, o azul, ele está relacionado à cor da cura, a cor do manto da Nossa Senhora, a cor, né, a cor azul que tranquiliza, a cor do céu. Então, assim, tem várias coisinhas aí que dá para a gente mais ou menos ter uma ideia. Ou pode ser que algum amigo seu que quer ver você muito bem chegou e disse, ó, tá aqui, você vai ter direito a essa grana aqui. Só que para isso você tem que materializar esse dinheiro. E como você vai materializar? Ou você joga na loteria, ou você faz algumas práticas para que esse dinheiro chegue até você. Existe a lei da atração, como é tão conhecido na física quântica. Então, pratique a física quântica, pratique essa atração. A questão da vibração, como eu estou vibrando. Como eu estou vibrando, vai me dizer o que é que eu vou atrair. Pessoas que eu vou atrair, coisas que eu vou atrair, sensações o que eu posso dizer para você é isso, tá? Então, observe, veja quem é esse senhor, observe se ele não já apareceu em alguns outros sonhos, tá? Mas acho que deu para responder, né? Eu quero fazer uma pergunta para a Tatiana. Tatiana, o trabalho de meditação que você faz aí no Instituto, né, e com as pessoas, enfim, né, nas aulas que você ministra, tem a ver muito com o que a Dilma está falando em relação a dimensão, a você tentar idealizar um lugar legal, para você poder tentar poder se interpretar. Conta um pouquinho do trabalho que você faz e essa relação que você faz com o que a Dilma acabou de falar. Você pode explicar para a gente? Sim, porque é um caminho também de autoconhecimento. Então, quando você usa técnicas de autoobservação, técnicas de meditação, você vai investigar também esse inconsciente da mesma forma que a Dilma falou. E dentro do método Rashwa, nós temos essas técnicas mais profundas para justamente identificar esse inconsciente, tanto para entendê-lo, quanto também para transmutá-lo. Muitas vezes, né? Quando tem alguma informação lá que eu costumo dizer que é como se fosse um vírus no computador, que não nos ajuda em nada, pelo contrário, vive passando. A melhor forma de você observar algo que está inconsciente
de forma consciente em estado meditativo. A outra forma é no sonho, só que o sonho vem dessa forma inconsciente. A Dilma, com toda essa sabedoria, com todo esse amor, ela consegue ali fazer uma leitura a minha comparação com o que ela faz seria pelo tarô, né? Eu sou taroterapeuta, então eu consigo ler esses arquétipos desse inconsciente pelo tarô. Ela faz a mesma leitura com essas imagens, né, que as pessoas relatam dos sonhos. Eu achei incrível esse trabalho, que eu acho que é a mesma pegada, né, Dilma, de ler, fazer uma leitura desse inconsciente a partir, né, desse relato, desses arquétipos. Então é como se ela fizesse uma leitura ali, fosse um tarô, um oráculo ali, o sonho. Nada mais é do que um oráculo. Antigamente ela seria aquela mulher que consultava. Nossa, venham chamar o oráculo aí para desvendar. Antigamente tinha muito isso, né? Uma pessoa que era... Traga seu marido de volta em 3 dias. Né? Então, sim, tem muito em comum. Só que o caminho que eu faço é através das técnicas de meditação Rashwa. E, claro, quando um paciente chega falando, eu vou ler as psicoenergias, né? Tudo que o paciente está vivendo no momento, os sintomas, principalmente físico, né? Que o nosso corpo, como a Dilma falou, ele vai criar essa somatização do que pensamos, do que sentimos, da nossa vibração. Então, essa leitura física vai dizer muito sobre esse mental e emocional do paciente. Que bacana. Olha, é lindo o trabalho que vocês fazem. Eu quero dar uma repassada aqui na história da Dilma também. Ela foi terapeuta em Foz do Iguaçu, em Natal ela é terapeuta holística. Ela também é palestrante, onde ela dá várias aulas aí sobre tudo que a gente está falando. Ela tem um livro. Isso que eu ia falar um pouco agora. Ela é idealizadora do e-book e curso A Arte de Cuidar. Eu queria que ela falasse um pouco desse trabalho que ela fez. Vai lá, Dilma, conta pra gente. Tá, claro. Eu só queria colocar aqui uma coisa que a Tati falou sobre a meditação. Essa calma que você disse, essa paz que você disse ter sentido quando eu comecei a falar e tudo, essa paz, ela não existia, tá? Até o momento que eu descobri a meditação, aos 35 anos. Então, desde 2006 que eu medito. Então, isso me dá essa tranquilidade. Mas não era sempre assim, não, tá? Então, recomendo, vão meditar. Então, esse livro, esse e-book, né? Na verdade, o e-book e o curso, foi o seguinte: em plena pandemia, já depois que a minha mãe faleceu e tudo, aí eu, sabe assim, pô, cara, e agora? O que é que eu vou fazer, né? Aí eu já sei. Por quê? Eu descobri que muitos de 10 enfermeiros ou pessoas que cuidam de outras pessoas, porque esse curso ele é abrangente, tá? Não é só para o pessoal da enfermagem, não. Para quem cuida de outras pessoas que estão doentes. Então, existem parentes que cuidam de parentes que estão adoecidos, né, em casa. E aí eu digo, por que não ajudar com a minha experiência como cuidadora e como técnica em enfermagem? E aí eu juntei esse lado espiritual, energético, com as técnicas que eu utilizo e que eu trabalho. E juntei tudo e coloquei lá dentro. Simples assim. Então, eu dou dicas para o pessoal, como eles mantêm uma saúde energética, uma saúde mental, uma saúde emocional, uma saúde física. A questão da alimentação, apesar de não ser nutróloga, não ser nutricionista, mas a minha alimentação ela é natural, ela é uma alimentação saudável. Então, assim, eu transmito isso também. Então, são coisas que vão te dar uma certa melhoria, né, no corpo físico, exercícios físicos, o movimento. Quando você está muito para baixo, tá ali estressado, o paciente tá tendo alguma coisa com o paciente. Então, eu ensino técnicas de respiração, que são chamadas pranayamas, né, conhecidos pelo yoga, que são técnicas de respiração que vão te dar uma... Porque o que é que acontece? Quando você exercita a respiração, ela te traz para o momento presente, que é a única coisa que nós temos. E eu recomendo, inclusive, um livro aqui, que é do Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Super recomendo. Então,
ensino técnicas de respiração, ensino como eles podem, o cuidado que eles podem ter com o paciente, mas não esquecendo de si, porque eles sempre pecam com isso, né? A gente começa a cuidar do outro e esquece da gente. Não é por aí. Para você oferecer alguma coisa boa, você tem que estar bem, né? Então, nesse curso e nesse e-book, se a pessoa quiser comprar só o e-book, ok. Se a pessoa quiser o curso, então eu dou o e-book e aí eu acompanho essa pessoa durante os 3 meses, e aí eu vou dando, né, todas as coordenadas, tirando as dúvidas, e basicamente é isso. Então eu ensino para elas coisas que eu utilizei em mim quando trabalhava como cuidadora. E se a pessoa quiser adquirir o e-book, quiser falar com a Dilma também, como é que faz? É no próprio Instagram seu? Sim, no Instagram você vai encontrar todos os meus contatos, o WhatsApp, se você entra em contato com o meu WhatsApp, aí eu repasso todas as informações, ou no direct também do Instagram, né? E aí o livro, o e-book e o curso, eles estão à venda na plataforma Hotmart. Você colocar lá, digitar Arte do Cuidar, vai aparecer o É verdade, olha, tem algumas no perfil aqui da Dilma, que é Dilma Olive 2. Dilma Olive de Oliveira 2. Tá? Você pode conferir lá no Instagram. Vai lá, Tati, é contigo. Muitas perguntas para fazer para a Dilma, mas ela já falou da mentoria Semente de Luz, já falou do trabalho dela, como ela chegou até aqui. Eu gostaria que a Dilma falasse mais da importância das pessoas trabalharem mais o lado da espiritualidade para a nossa saúde, a importância da espiritualidade, assim como o autoconhecimento, para a nossa saúde. Tá bom, vamos lá. Primeiro, entendendo o que é espiritualidade, sabendo que não tem nada a ver com religião. Religião é uma coisa, espiritualidade é uma outra, totalmente diferente. São coisas parecidas, mas que são diferentes. Não sei. Então, o trabalhar a sua espiritualidade, a gente tem que compreender o seguinte: quando você faz esse trabalho consigo mesmo, né, de autoentendimento, o que é que você começa e essas técnicas que a gente colocou, por exemplo, a meditação, né, é uma das técnicas que eu prefiro, é o meu xodó também, assim, eu amo fazer meditação. E ao entrar em contato consigo mesmo, você está entrando em contato com essa sua essência divina. Todos somos essência, em essência nós somos amor. Um Deus tão maravilhoso, tão grandioso, não poderia criar algo, né? Ou alguém criar uma espécie que não tivesse isso como base, né? Então, lá no fundo, nós vivemos em um mundo dual, e esse mundo dual sempre vai ter o branco, o preto, o ruim, o bom, o mal, né, o perfeito. Então, assim, questão do julgamento, é você não julgar. Observe as coisas, a vida é como é. Somos nós que vamos lá e decidimos se as experiências são más, se as experiências são boas. Então, a espiritualidade é tudo isso em prática, é você colocar toda essa prática no teu viver, tá? No dia a dia, como você se trata, principalmente, qual é o sentimento que você se nutre no momento que você se acorda até o momento que você vai dormir. Então, quais são os sentimentos, quais são os pensamentos que estão ali com você durante a manhã. Tem gente que nem sabe que está pensando, já é tão automático que nem... Por isso a meditação é tão importante, porque ela vai te dar esse momento desse contato, de silenciar um pouco, acalmar um pouco, respirar conscientemente, né? Então, respira. Essa respiração é espiritualidade também. Você está colocando o ar para as tuas células, o teu corpo físico vai agradecer, a tua memória, o teu cérebro vai agradecer, porque vai estar sendo oxigenado. Automaticamente vai trazer saúde, oxigênio para as tuas células, e o teu corpo físico vai ficar saudável. Vê como está tudo interligado? Então, cuidado com o que você absorve, o que entra em você através dos seus olhos, o que entra em você através do seu nariz, através dos seus ouvidos,
e o que sai pela sua boca. Então, observe, cuidado com isso, porque tudo é energia. Então, tudo que você lança, que você pensa, que você emite, vai voltar para ti de alguma forma. Então, a espiritualidade, na minha concepção, é tudo isso junto. É o autocuidado, o autorrespeito, o autoamor e o amor pelo outro. A empatia, o cuidado principalmente primeiro com si, depois com o outro. O respeitar todos os seres que estão aqui convivendo nesse mesmo planeta, seres como os animais, os nossos rios, os nossos mares que estão sofrendo tanto. O planeta ele está em agonia, ele está em desespero. Então, é a nossa casa que nos recebeu tão lindamente. Então, isso é praticar a espiritualidade, é você entender que você precisa de tudo isso para viver, para sobreviver. Então, cuide bem da sua casa interna, principalmente. Se você tem uma religião, tem algum templo, alguma coisa que você se encontra, se conecta com esse seu ser mais íntimo, mais lindo, mais puro, ótimo, tá tudo certo. Não existe diferença. O rumo ao universalismo, né? Então bora lá, junta todo mundo. Então é isso. Para mim, espiritualidade é isso tudo. Que bacana. Olha, deixa eu mandar um beijo aqui pro Sacracenta. Olha só, já tem uma live amanhã, Dilma, às 20 horas. Já quero fazer uma homenagem aqui aos nossos amigos, né, que fazem lives aqui pela internet, que são verdadeiras aulas. O Júlio Sacracenda, olha, amanhã, sim, 18 de outubro, às 20 horas, Espiritualidade e Autoconhecimento, Vivendo uma Vida com Propósito. Então, a Dilma vai estar lá no canal lá do Júlio Sacracenda, ou no canal do Dilma, enfim. Não, no meu canal. É no meu canal. Acesse Dilma Olive 2, lá como eu falei, e vocês vão vê-la falando com o Júlio Sacracenda. Beijo para o Júlio também, beijo para o Wendel Brasil também. O Júlio é um grande professor. Deixa eu mandar um beijo também para o Júlio é um grande professor, um grande filósofo. Daquela, vamos convidar ele para fazer um relâmpago entrevista aqui para a gente saber também um pouquinho sobre ele, saúde, etc, né? Sempre muita coisa para passar, a gente tem que compartilhar conhecimento, aliás, o lema da Relâmpago. Deixa eu mandar um beijo para o Quito Benetton, Maicon Benetton, amanhã é dia de esportes, olha o Relâmpago nos esportes voltando com força total, amanhã pelo YouTube, então é diferente, tá, gente? É lá no canal do YouTube, canal da Rede Relâmpago no YouTube. Amanhã a live dos esportes, amanhã com aquela galera toda de esportes, para falar um bocado de coisa sobre vôlei, basquete, futebol, enfim, tudo que é bom aí pro mundo esportivo. Olha, eu não sei se a Tati tem alguma coisa a falar, mas eu gostei muito de uma frase aqui, que eu estava pesquisando sobre a Dilma. Eu sou, eu sinto, eu vibro. Então é muito bem o que a Dilma acabou de exemplificar. Gente, tudo que você exala, você tem de volta. Você exala luz, você tem luz de volta, tem coisas boas de volta. Se exala coisas ruins, claro, o universo vai conspirar para que você também não receba o que você está desejando. Então é sempre importante você ter cabeça, mente bem sãos, para que você possa traduzir tudo isso em amor. Amor ao próximo, amor a você, enfim, acho que você fazendo bem ao próximo, você está fazendo bem para você mesmo, sua alma fica boa aí, relaxada. E não tem aquele negócio daqui do fiozinho ficar ruim, não. Quando você for dormir, o fiozinho está indo embora, está indo para um lugar ruim, vira PF, não pode virar PF. Eu aprendi que não pode virar PF, Dilma. Porque o pessoal, olha, a galera aí, tem uma galera que quer o teu espírito aí para pegar ali aquela energia boa tua ali para poder ficar fortinho. Não deixa não. Faça coisas boas. Para aquela linha lá para cima, não ficar bem próxima, não. É isso aí. Olha como é que eu aprendi um bocado de coisa, Dilma. É com você, Tatiana Pagung. Gostei. Tem alguma outra pergunta? Eu gostaria que a Dilma falasse um pouco mais do trabalho dela mesmo, desse algum relato que ela pudesse dar dela, de experiência dela, para ilustrar um pouco mais o assunto. Eu gostaria antes de mandar, um beijo para Raquel, para Raete, Júlio, beijo para todo mundo.
E eu mando um cheiro para esse povo lindo que eu tanto amo. São grandes amigos, muito queridos. Cheirinho bem grande, cheirinho com X. Então, pois é, experiências em relação a, você diz em quê? Em relação a esse trabalho para nós aqui de relação com paciente. Pronto, lembrei aqui de um. Tá, vou contar uma historinha aqui para vocês verem o quanto as coisas estão, o quanto as coisas existem, tá? Tem uma frase que o Valdo Vieira ele coloca que eu acho lindo, que é: não acredite em nada do que eu digo, tenha suas próprias experiências, tá? Então, vamos lá. Eu sou responsável pelo que eu falo, mas não pela forma como você vai interpretar ou entender. Então, tenha as suas próprias experiências. Quando eu trabalhava no hospital aqui em Natal, antes de viajar, eu tinha uma paciente lá que ela estava em coma, tá? Até então, eu ainda não sabia o que era essa questão, essa coisa toda assim de saída de corpo e tudo, apesar de frequentar um centro espírita, mas essa coisa para mim ainda era um pouquinho, ainda não entendia muito bem. E aí, eu lembro de, eu à noite, né, cheguei, fui dormir e tudo, e eu batia na porta do apartamento dela no hospital e ela vinha abrir a porta para mim. E ela estava, eu via, né, eu a via em pé e tudo, com um lenço. Ok, acordei, meu banho, meu café da manhã, fui trabalhar. Quando eu chego no hospital, nós sempre dávamos banhos em todos os pacientes, né, eram todos os cuidados, a gente era quem fazia. Nesse dia, eu cheguei e falei para a prima dela: tive um sonho com tua prima, não sei o que ela estava assim, assim, assim. A prima dela parou. Aguarda aqui só um momentinho que eu vou chamar minha mãe. Aí a mãe dela chegou: Dilma, por favor, conta a mesma história que você acabou de me contar. Aí eu fui e relatei o sonho novamente. Até então não estava entendendo nada. A mãe dela disse: Dilma, agora você entre no quarto e veja como é que a minha filha está. Quando eu entrei, estava lá a moça, deitada, conectada em todos os aparelhos que ela estava conectada, com um lenço. E eu nunca tinha visto esse lenço, nós nunca tínhamos colocado esse lenço nela. Estava lá o lenço, então o lenço para mim foi o código, né? Foi a chave, tipo assim, ó, e através disso aqui você vai entender o que aconteceu. E aí eu comecei a perceber que eu saía do corpo e ia trabalhar, por isso que eu vivia cansada e não sabia o que era. Então, em outro momento, quando eu até contei isso numa live, tinha uma paciente minha que eu convivi durante 2 anos. Foi a que mais demorou, assim, né, para partir, porque a questão do apego, né, é bem complicado isso. E essa paciente, nós tínhamos uma conexão muito forte. E um belo dia eu tive um sonho que ela estava lá deitada e estava um fio, como se ela estivesse tomando soro. Só que nesse fio vinha sangue. Não vinha soro, vinha sangue. E aí, quando eu acordei, eu liguei para a médica. Doutora, por favor, dá para a senhora solicitar um exame de sangue para a paciente? Ela, por quê? Eu digo, não, porque eu estou achando ela tão xoxinha, não sei o quê. Aí a médica já sabia como era que eu trabalhava. Não, Dilma, tudo bem. Aí foi lá e solicitou. Na hora que chegou o resultado, passou direto para o hospital, foi internada e foi fazer uma transfusão. Ela estava com anemia profunda. Então, esse sonho foi o que nós chamamos de sonho premonitório, tá? Então, acontecem sonhos que você tem, e nesse sonho ele te dá você acessa, é como se você acessasse o futuro, tá? O que vai acontecer. Então, basicamente é isso. Então, foram várias experiências assim, que eu tive em relação a isso. Sim, essas duas acho que é bem para pontuar, né? Tudo que eu falei. Acho que... Olha, eu queria saber um pouquinho sobre Reiki. Eu acho que Reiki várias pessoas, né? Algumas pessoas têm esse poder, vamos dizer assim, né? Tem a ver com aquela cura pelas mãos, é isso? Pelo que eu ouvi falar? Reiki, ou estou falando besteira? Sim, só que assim, eu
não sou reikiana, tá? Eu não sou reikiana, mas eu trabalho com energias. Então, eu faço doação energética, eu faço uma limpeza de campo, se for necessário, né? Atualmente, eu estou trabalhando só online, então aí já fica um pouquinho... Mas mesmo assim, para energia, não tem essa coisa da distância. É possível ser feito. Não tem que você estar de frente à pessoa, não. Você consegue acessar o campo da pessoa, mesmo ela estando distante de você. O Reiki, ele utiliza alguns símbolos, tá? E nada mais é do que você serve de canal. Não é você que vai lá e vai chegar e vou jogar energia aqui nessa pessoa. Não. Você serve de canal para que essa energia que vem, seja do amparo, seja de uma outra, ou energia cósmica mesmo, ela entra através do teu coronochakra, que são centros energéticos que temos em todo o corpo, e um deles, né, eu tenho os 7 principais, mas são milhares, são centenas de chakras. Tem os nadis, que são pontinhos energéticos, mas basicamente assim, temos os 7 principais. Então, o coronochakra, que é no topo da tua cabeça, essa energia entra através dele e sai, é como se ela saísse pelas tuas mãos, tá? Qualquer pessoa pode trabalhar com isso? Sim. Existem cursos que ensinam a você trabalhar essa energia, ensinam os símbolos, e você pode acessar, tá? Não é nada de pessoas que são excepcionais, que trabalham, não é. Todos nós temos energia, então todos nós somos sim capazes. Algumas pessoas têm isso um pouco mais trabalhado em si. Então, o que é que acontece? O Reiki, ele já está sendo utilizado pelo SUS em hospitais. Então, já é algo reconhecido pela medicina, pelo sistema. Sim, o SUS, existem existem profissionais que vão diretamente no hospital e praticam Reiki. Uma vez, quando eu estava ainda no hospital aqui em Natal, antes de viajar, teve uma vez que todos os pacientes que estavam no meu setor eram espíritas. Incrivelmente, a sincronicidade, né? Então, uma senhora pediu para que eu fosse, o esposo dela estava na UTI, e ela pediu para que eu fosse lá fazer uma energização dele, aplicar um passe. Reiki, passe magnético, são parecidos, tá? São algumas coisas que são parecidas. É o fato de porque existe um chakra na palma da tua mão. Tem até uma técnicazinha assim rápida que eu vou até ensinar aqui para vocês, dar uma dica que eu aprendi com um professor de yoga. Que é o seguinte, você olha para a tua mão e você imagina algo se movendo assim no meio dela, você imagina saindo luz dela. Não importa a cor que vai sair. E aí você vai ver que vai começar a aparecer uns pontinhos brancos em toda a sua mão. E esses pontinhos vão aumentando. E aí você percebe a sua mão esquentando. É bem interessante. Faça isso como um treino. Isso é o princípio, assim, para você ver como funciona um pouquinho a sua energia. Então, eu, por exemplo, como eu trabalho com ectoplasmia, eu sou um ectoplasta, que danada é isso? É uma energia um pouco mais densa, tá? É uma energia mais densificada que alguns médiums, algumas pessoas que já vêm trabalhando isso em outras vidas e nessa vida continuam trabalhando também, ela faz uma doação da sua própria energia, uma energia celular. É algo, por isso que você tem que se cuidar tanto. Por isso que dizem, se você vai trabalhar energia hoje, não coma carne vermelha. Tem tudo a ver, tá? Porque a carne em si, ela tem toda uma questão de toxinas emocionais que são colocadas quando o animal vai para o abate, ele joga todas essas toxinas dentro do seu próprio corpo. É a questão do estresse, do medo. O animal sente, ele tem esse sentimento, né? Ele sente que vai acontecer algo com ele. E aí vem uma descarga de adrenalina e por aí vai. Então, ok. Então, tudo isso basicamente está relacionado. Reiki, a energização, passe magnético. Então, são energias que são canalizadas por você, que passam através das suas mãos e vai para uma outra pessoa.
que está precisando dela naquele momento. Só que tenha cuidado, porque nem sempre a pessoa... a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem essa coisa de querer salvar o mundo, né? Nem sempre a pessoa precisa... você precisa do consentimento dessa pessoa. Você não pode chegar e... É complicado, é um pouquinho podemos complicado, ajudar é delicado. quem quer ser ajudado. Quem quer ser ajudado. De nada adianta, porque isso causa dependência, entende? Existe aquela frase, o grande mestre, ele ajuda a, digamos assim, ele cria outros mestres, ele não cria discípulos. Então, é isso, porque senão você cria um ciclo vicioso, tá? A pessoa, tô fraca, vou lá no centro, vou tomar um passe e volto melhor. Aí depois faz a mesma M de novo quando volta. Tipo assim, vou tomar um sorrisão. Não, vou ali no centro, tomo um passe e volto. Sim, aí faz a mesma coisa, aí começa tudo de novo. Essa questão da dependência. Não assume a responsabilidade. O carro. Não dirige o próprio carro. Dirija o seu próprio carro. Gente, olha, nós estamos chegando ao final da live. Eu não gosto quando vai vir tão boa. Pati, olha, a gente tem que fazer uma segunda parte com a Dilma, mas depois também, eu já estou falando logo, gente, é uma família aqui, a Rede Relâmpago. Depois eu falar fora do ar com a Dilma, que a gente tinha um programa há pouco tempo, chamado Universo Místico, que a gente falava muito sobre isso. Né? Eu estou fazendo o convite no ar aqui para a Dilma para se tornar uma parceira da Rede Relâmpago, se ela quiser. Para a gente ter um programa uma vez por mês, pelo menos, para a gente... Gente, eu não estou aqui, eu não estou... A gente compartilhar conhecimento. Você vai participar com o Vitor e você vai poder convidar outras pessoas. Olha que legal! Olha, eu achei o máximo, porque a gente realmente tem que falar mais sobre isso, sobre espiritualidade. Olha, tem tanta coisa legal que a Dilma faz. Radiestesia, terapia com florais de Bach. Ela é palestrante e tudo mais. Dilma, está feito o convite no ar. E depois, fora do ar, a gente vai combinar um bocado de outras coisas. Já fica o convite para ser a nova especialista da Rede Relâmpago, para a gente compartilhar conhecimento fisicamente aqui, olha, toda vez por mês trazer um assunto e trazer também convidados que você possa querer, porque o assunto é maravilhoso e a gente, olha, tem tanta coisa para a gente poder fazer. Olha, eu agradeço a todo mundo que está aqui também. Olha, quanta gente, é uma live de luz. É o que eu estou vendo aqui, é o que a gente precisa, né? E eu quero deixar minha gratidão, meu São Semoiô, eu não sei se estou falando. São Semoiô, Tatiana, obrigado. Eu quero agradecer a Tati também. Aliás, Tati, explica um pouquinho sobre o seu trabalho no Racha, se tem novidades aí para esse mês, conta aí pra gente os cursos, fala pra gente aí, vai. Para agora esse mês eu estou abrindo a inscrição do curso para a paz, é um curso de autoconhecimento para a paz. Então, quem quiser aí começar a entender um pouco sobre autoconhecimento, como o autoconhecimento pode ajudar na criação dos filhos, dentro do ambiente familiar, é só mandar mensagem. Então, fora todos os cursos, né, com crianças, adolescentes, adultos, as terapias, agora eu estou focando cada vez mais aí no universo familiar, de paz, nessa relação de pais e filhos, com crianças, com adolescentes. Então, já vou abrir inscrição aí de mais um curso online, porque aí dá oportunidade, né, de reunir pessoas de todos os lugares, pais de todos os lugares. Então, papais que queiram entender um pouco mais sobre esse universo do autoconhecimento, pode mandar mensagem. E eu estou muito feliz do seu convite para a Dilma, porque ela vai ter muito a agregar à Rede Relâmpago, uma vez que a Rede Relâmpago é mais que lives. Não é isso, Vitor? É verdade, é verdade. Olha, eu só tenho a agradecer a você, Tatiana, por ter trazido uma convidada maravilhosa. Dilma, só tenho a agradecer, é um até breve, tá? Que a gente vai se falando, pelo amor de Deus. Por favor, seu beijo, seu abraço, alguém especial, fica à vontade. Não, eu só quero dizer assim, te dar os parabéns porque tu me deixou sem palavras, isso é muito difícil. Isso é uma coisa quase impossível, mas tudo bem, vamos lá. Gente, falar o quê? Oxe, peraí, não, é sério, tu me deixou sem palavra mesmo.
eu quero agradecer pela oportunidade mais uma vez e aceito o convite já, claro que sim, óbvio que eu aceito. E eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui, ao pessoal pela oportunidade de me permitir, pela permissão que vocês me deram de poder compartilhar um pouquinho das minhas experiências, das coisas que eu venho aprendendo ao longo desses anos. E saibam que é feito com muito amor, é feito com muito carinho, é feito com muita entrega, tá? Eu só sou uma pessoa, eu não sou nada de esses, ai, que maravilhosa. Tudo bem, eu sou linda e maravilhosa, mas assim, eu sou somente uma consciência que está aqui buscando uma melhoria, buscando ser. É isso, tá? Então, gratidão por terem me ouvido, por terem me aberto essa porta maravilhosa. E, gente, eu tô na rádio, eu não acredito. Eu estou aqui com vocês, eu vou ficar aqui com vocês. E Rede Relâmpago, minha nova casa. Ai, que massa! Ai, eu tô adorando o convite isso. foi porque a gente é acostumado a fazer o bem para todo mundo. Então, o pessoal todo que está elogiando aqui, ó, a Raquel Macedo, sem contar que ela ensina muito, só o jeitinho carinhoso de professora dela nos motiva. A Tati Nascimento também. O Sacrescendo, olha, o Sacracenda amanhã no canal da Dilma, amanhã tem Sacracenda. Não esqueçam também de ir no YouTube, lá Sementes de Luz, com a Dilma também no YouTube. Se inscrevam no canal. Vitor Carano também. Dilma tem experiência e conhecimento para ensinar e compartilhar, enfim. A Dilma, ela está com a gente vai combinar, né, direitinho aí sobre o programa. E é como a Tatiana já sabe, todos os meses que ela repete. É tão legal. Depois eu vou fazer até um videozinho da Tatiana falando todos os meses a frase. Porque é o seguinte, para você que está aí, que você pensa que é uma live, isso aqui não é live. Não é. É o quê, Tatiana? Compartilhamos conhecimento. Isso, é mais lives aqui, a gente compartilha conhecimento o tempo todo. Deixa eu mandar beijo para Tati, beijo para Dilma, beijo para todo mundo que curtiu o Saúde, etc. de hoje. E amanhã tem Relâmpago nos Esportes, direto do YouTube. E a semana segue. Olha, paz para todo mundo, saúde para todo mundo, excelente semana. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Cheio.